Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da IBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Neste nosso espaço contínuo de estudo bíblico, avançamos no segundo trimestre da nossa revista Betel Dominical. O grande tema que tem norteado as nossas mentes é Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E hoje, especificamente nesta segunda-feira, 11 de maio de 2026, vamos realizar uma análise exegética da nossa leitura complementar que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 6. Esse texto fundamental servirá de alicerce para a nossa lição número 7, que traz o título Unidade, a receita que nos faz vencer as adversidades da vida. O nosso objetivo hoje, de forma muito incisiva e teológica, é conectar essa profecia de Isaías com o imenso esforço de reconstrução liderado por Neemias, evidenciando que a verdadeira vitória do povo de Deus sempre passa pela inabalável coesão espiritual da igreja. Para estruturar o nosso aprendizado, dividimos esta exegese em 5 pontos centrais. Primeiro, examinaremos a base da nossa unidade. Segundo, o princípio de Isaías 41, 6. Terceiro, o contraste teológico entre união e unidade escatológica. Quarto, o exemplo prático de Neemias. E, por fim, a profunda bênção do Salmo 133. Vamos direto ao nosso primeiro ponto, a base da nossa unidade, compreendendo os seus significados fundamentais. Precisamos estabelecer uma distinção teológica e prática vital logo de início. Notem a diferença. A união, em sua essência, é um ajuntamento físico. É uma proximidade que muitas vezes é apenas temporária e motivada por uma circunstância externa. Por outro lado, a unidade é algo absurdamente superior. A unidade transcende a geografia. Trata-se de uma coesão absoluta de propósito, de espírito e de ação. O êxito magistral de Neemias consistiu justamente nisto. Sob a graça de Deus, ele conduziu um povo que estava apenas unido pela calamidade e o transformou em um povo em profunda unidade de propósito. Sem essa transição crucial da união para a unidade, os muros permaneceriam em ruínas. E esta clareza conceitual nos força a um questionamento espiritual rigoroso. A nossa presença na igreja nos dias de hoje reflete apenas uma união física, um simples cumprimento de agenda, ou evidencia uma verdadeira e inquebrável unidade de propósito com os nossos irmãos na edificação do reino de Deus? Pensemos seriamente sobre isso. Avançando para o nosso segundo ponto, entraremos no princípio de Isaías 41, 6, o foco da nossa leitura complementar de hoje. O texto sagrado no livro de Isaías declara com uma precisão cirúrgica: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. Observem os verbos de ação presentes aqui. A verdadeira unidade bíblica exige atitude. Ajudar e encorajar são as engrenagens práticas que fazem a igreja avançar, especialmente quando a oposição tenta nos paralisar. No contexto de Isaías, vemos trabalhadores se apoiando mutuamente para não sucumbirem ao medo. Trazendo isso para o cenário de Neemias, compreendemos que a reconstrução dos muros não dependia apenas da argamassa e da pedra. Dependia da voz de um irmão estendendo a mão para o outro, em meio ao cansaço e dizendo, não desista. A palavra de Deus sempre exige prestação de contas. Portanto, pergunto aos irmãos, quando foi a última vez em que a nossa voz serviu como um instrumento divino para encorajar um irmão a não abandonar a obra do Senhor? O silêncio e a omissão diante do cansaço do próximo são atitudes completamente incompatíveis com a unidade cristã. Entramos agora no nosso terceiro ponto, o contraste entre a mera união e a unidade escatológica, o mandamento para o corpo de Cristo. Precisamos ter esta doutrina muito bem consolidada. A unidade da igreja não é uma tática de sobrevivência institucional ou uma sugestão de boa convivência. É um mandamento bíblico, um decreto divino inegociável para todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Desde os relatos de Atos dos Apóstolos até os eventos do tempo do fim, a cooperação intrínseca entre os santos é a marca visível e incontestável da verdadeira noiva de Cristo na terra. Quando falhamos em manter essa unidade, nós estamos transgredindo uma ordem direta dada pelo próprio cabeça da igreja. Essa verdade impõe sobre nós um exame de consciência necessário para qualquer cristão que busca a maturidade espiritual. Será que as nossas atitudes diárias, as palavras que proferimos nos bastidores, têm atuado na construção desta unidade ordenada? Ou, inadvertidamente, têm servido para destruir e fragmentar os nossos irmãos? Vamos ao nosso quarto ponto, o exemplo prático de Neemias. Como ele restaurou muros em tempos de extrema crise.
O registro de Neemias 4:20 nos revela a genialidade de um líder profundamente submisso a Deus. A reconstrução ocorria em uma grande extensão, e as famílias estavam fisicamente separadas ao longo do muro, o que gerava vulnerabilidade. O som da buzina representava o chamado divino de convergência. Neemias garantiu que, no momento crítico de um ataque, a força dispersa se transformaria imediatamente em um exército coeso. E notem a promessa teológica que se segue: o nosso Deus pelejará por nós. Deus não luta por facções isoladas ou por crentes autossuficientes. Ele peleja de forma avassaladora pelo seu povo quando este se coloca em unidade. E aqui detalhamos como essa estratégia se desdobrou. Neemias não cruzou os braços diante das ameaças inimigas. Ele respondeu aos desafios iminentes com ação coletiva rigorosa. Ele organizou o povo de forma estruturada por famílias, gerando um senso enorme de pertencimento. E, de forma crucial, instituiu esse chamado central da buzina. Isso estabeleceu um pacto de proteção mútua, onde a dor ou perigo de uma única família na muralha se tornava instantaneamente a prioridade de toda a nação. Trazendo essa realidade para os nossos dias, nós somos confrontados com um grande perigo do isolamento espiritual. Quando o alarme soa em nossas vidas e as batalhas se intensificam, nós temos nos juntado ao nosso povo para lutar em unidade? Ou o orgulho tem nos levado à perigosa ilusão de tentar vencer as guerras de forma solitária? Chegamos ao nosso quinto e último ponto, a bênção do Salmo 133, o local exato onde o Senhor ordena a bênção. O Salmo 133 é uma obra de arte teológica que ilustra a beleza da comunhão do povo de Deus. O rei Davi compara essa coesão ao óleo precioso da unção sacerdotal e ao orvalho do Monte Hermon, imagens orientais fortíssimas que denotam santidade, consagração e refrigério vital. Contudo, a chave de ouro deste salmo está na sua conclusão. Davi é taxativo, é ali, ou seja, única e exclusivamente naquele ambiente de verdadeira harmonia e amor fraterno que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção divina tem um endereço, ela desce sobre a congregação que vive em unidade prática. O que nos impõe uma responsabilidade solene ao encerrarmos essa reflexão? Se a bênção e a vida são decretadas por Deus apenas onde há genuína unidade, o ambiente espiritual que nós temos cultivado em nossos ministérios, nas nossas amizades e famílias, é de fato solo propício para que o Altíssimo ordene ali a sua bênção? Finalizamos nossa exposição teológica de hoje, nos unindo em torno do motivo de oração desta lição. Clamemos a Deus com fervor, pedindo que o amor prático e a cooperação, aqueles mesmos princípios extraídos do encorajamento de Isaías e da estratégia de Neemias, sejam marcas visíveis e inegáveis da nossa igreja neste mundo. Convido todos os irmãos estudiosos da palavra para o nosso próximo estudo de amanhã, onde daremos continuidade às riquezas da lição 7. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.